Louvado seja o Senhor. Irmãos, finalzinho do livro de Deuteronômio, capítulo 34, ele traz para nós aqui a morte de Moisés. Amém? Fala aqui sobre a morte de Moisés. Mas antes que Moisés morresse, Deus permitiu que ele olhasse para a terra prometida, para Canaã. E para isso, ele subiu num monte chamado Nebo. Amém? Deuteronômio 34 é o último capítulo de Deuteronômio. Amém? Mas a mensagem não está aí, eu só estou fazendo aqui uma preparação para a mensagem, para que os irmãos possam entender. E ali Moisés então estava cumprindo o seu ministério com Deus. Amém? Até ali o Senhor esteve com ele com Deus. Amém? Segundo a própria palavra diz, no versículo 10 desse capítulo, que nunca mais se levantou um profeta igual a Moisés. Amém? Nunca mais houve outro. Ela não diz não se levantará. Diz, olha, não se levantou. Não apareceu nenhum. Amém? E ali, então, depois disso, Moisés, ele não recebe essa bênção prometida o povo de Israel de entrar na terra prometida. Amém? Ele foi o próprio Deus impedido. E às vezes muitas pessoas falam assim, poxa, mas por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? Não é? Não sei se lembra que lá, aquele problema da água, da sede, não é? Então, Deus se irritou com Moisés. Por quê? Porque Moisés perdeu a paciência, se irritou com Deus, se irritou com o povo. Então, em dados momentos das nossas vidas, nós somos crentes. Se Moisés, que falava face a face, boca a boca com Deus, esteve por 2 vezes no monte, recebendo ordenanças, descendo com a lei cravada nas tábuas ali, e ele perdeu a paciência em dar nome. Imagine nós, que muitas vezes nem oramos de madrugada, não oramos pela manhã, não oramos de noite, às vezes não oramos nem antes de comer. Não é? Então muitas vezes nós perdemos a calma. Mas passou-se. Mas depois de muito tempo, se vocês prestarem bem atenção na história, Moisés entrou em Jerusalém. Moisés foi em Jerusalém. Foi ou não foi? Pastor Lando balançou a cabeça ali, sim. Monte da Transfiguração. Quem é que estava lá? Jesus, Moisés e Elias. Que aí Pedro ainda falou assim, Senhor, quer que façamos 3 tendas? Uma para Elias, uma para Moisés. Não foi? E uma porque nós ficamos aqui também. Viu? Não para ti. Ele não pediu nada. Então, irmãos, amém? Olha como Deus é maravilhoso. Estou entendendo? Até aí. Que muitas vezes nós podemos não participar de uma bênção, mas não quer dizer que Deus não olhou para nós também com a mesma proporção de amor que Ele olhou para o povo de Israel naquele momento. Ele não deixou de olhar para Moisés, de deixar que Moisés contemplasse algo da posteridade dele. Olha quanto tempo Moisés avançou no tempo e esteve lá num momento muito especial. Um momento terrivelmente especial, gente. E olha quem vem junto com ele. Estavam lá ao lado de Jesus. Agora, como eu brinco com vocês e falo, eu gosto de entrar na história.
Irmãos, se vocês não sabem, meditando na mensagem de hoje, o quanto eu não fiquei pensando, falando, Senhor, o que será que vocês conversaram lá? O que será que Moisés falou? O que é que Elias deve ter falado com Jesus? Porque na cabecinha dos discípulos, né? Parecia que eles vieram para ficar, não é? Mas não, foi um momento ao qual eles estavam participando ali, será, dando força, dando ânimo para Jesus, porque Jesus estava 100% homem ali. Jesus estava prestes a cumprir uma missão que não foi imposta sobre a vida de Moisés nem de Elias, apesar deles terem sido perseguidos, terem sido ameaçados, mas a sentença não chegou sobre a vida deles, não é? Agora eu penso assim, Moisés morreu nos braços do Senhor. É que eu fico imaginando, porque Deus falou, Moisés, vem comigo, vamos subir no Monte Nebo ali. Moisés não foi sozinho lá, Deus estava com ele. Moisés, eu vou permitir que você contemple a terra que eu prometi. Eu quero que você contemple que ela é tudo aquilo que eu disse que era. Olha que maravilha, não é? Mas aí depois que Moisés vai, tinha que ter outro, sim ou não? Não é? Dá só uma baixadinha aí, tá dando. O propósito de Deus, irmãos, é nunca deixar o povo sem um líder, é nunca deixar o povo sem uma alternativa de liderança, de organização, de segurança. E muitas vezes Deus escolhe alguém que às vezes a gente não imagina, mas Ele procede. Aí se você compra o próximo livro, que é Josué, aí sim nós vamos entrar aqui numa mensagem para nós essa noite, amém? Glória a Deus. Capítulo 5 do livro de Josué. Capítulo 5 do livro de Josué, verso 13 e 14. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Josué 5, verso 13 e 14. Diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Algumas referências vai dizer nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Amém? Você é capaz de imaginar essa cena? Você é capaz de observar essa cena? Josué de pé olhando para Jericó. Amém? Amado Senhor, bendito soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse instante, ó Deus. E essa mensagem, meu Pai querido, que ela possa trazer, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, discernimento, entendimento, e acrescentar, ó Pai querido, a nossa fé, acrescentar, ó Pai querido, a nossa confiança, e também, ó Deus, nos faça, ó Pai querido, quebrantar os nossos corações, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandonaria, o Senhor jamais, ó Deus, se distanciaria de nós, a menos, ó Pai, que o façamos, a menos, ó Pai, que nós desistamos, Pai, de acreditar e de prosseguir. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é o Deus que se faz presente. Invisível, mas presente. Amém. Glória a Deus. Sentem um pouquinho, irmãos.
Moisés morreu, Josué assume, e Deus fala: Josué é filho de Nun, né? Moisés é morto. Agora você vai conduzir esse povo e vai entrar nessa terra que eu prometi dar aos seus. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Aí eu fico imaginando Jericó, do outro lado do Jordão. Eles estão do lado do rio, Jericó do outro lado. Uma fortaleza grande. Não era um povoado, não era uma cidadezinha num plano horizontal assim sobre a terra. Era uma edificação. A Bíblia descreve ela com 32 quilômetros de área, de circunferência. Não sei se ela era redonda, se ela era oval, quadrada, mas diz que tinha 32 quilômetros de perímetro de área. Os muros delas alcançavam 9 metros de altura, por uma espessura, uma largura de 6 metros. Uma muralha intransponível. Se nós olhássemos para eles, nós imaginaríamos: não há quem derrube. A não ser uma retroescavadeira daquela de mineração, né? A não ser o tatuzão que cavou com os túneis do metrô aí. Talvez tatuzão, né? Venceriam aquelas muralhas. Mas naquela época não havia força humana que vencesse aquelas muralhas. Pense na grandiosidade da fortaleza. O povo lá dentro, então, eles se sentiam protegidos. Mas o coração deles havia um medo terrível, porque eles ouviam a história daquele povo que o Deus deles, o Senhor dos exércitos, os fez passar a seco o Mar Vermelho. Era o que corria naquelas regiões. Essa história, esse povo, essa multidão que vem vindo aí, olha, o Deus deles fez eles passar a seco o Mar Vermelho, fugindo do exército de Faraó. E ainda depois destruiu todo o exército de Faraó debaixo das águas. Que Deus é esse? Que povo é esse? Mas eles estavam indo. E o grande líder já não fazia mais parte dessa turma. Era um garoto, um jovem que cresceu e que viu o anjo da morte passar sobre as casas, São Paulo. Viu os 40 anos, participou, foi crescendo na saída do Egito e na caminhada do deserto dos 40 anos. Se tornou um homem vendo tudo o que acontecia. E jamais deixou de crer e de duvidar no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que os livrou do Egito e que levantou a Moisés. E esse povo temia. E estavam dentro da fortaleza. E diziam que dentro da fortaleza ninguém entrava, ninguém saía, porque esse povo estava acampado do outro lado do Jordão. Pensem nessa situação. E Deus diz: olha, você vai atravessar esse Jordão e vai levar esse povo para tomar a terra. Vocês vão. Deus não falou para Josué: Josué vai ter uma fortaleza, vai ter não, só disse: não, vocês vão. Se o povo resistir, vocês avançam para cima, que eu estou com vocês. Essa era a promessa. E Josué descreve aqui o capítulo, esses 2 versículos. Josué estava de pé, acredito eu, olhando para a fortaleza e dizendo: poxa, eu vou ter que passar o Jordão do lado de lá, e a fortaleza está ali. Como que eu vou vencer esse povo? Como é que eu vou vencer esse povo? Uma fortaleza dessa? Muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de um grande problema, de uma grande dificuldade.
Ou às vezes nós temos que vencer o nosso medo, a nossa desconfiança em não conseguir prosperar em algo, porque parece que é algo lá impossível de nós alcançarmos. Muitas vezes nós ficamos para trás nas nossas viagens, vamos dizer, nas nossas campanhas de batalha e de vitória sobre as nossas vidas, social, financeira, familiar, profissional, cultural, porque muitas vezes nós temos uma Jericó na nossa frente. Muitas vezes não avançamos na faculdade porque muitas vezes o vestibulinho ou vestibular para nós é uma Jericó. Muitas vezes nós não avançamos profissionalmente porque fazer um curso ou investir num curso, num conhecimento, numa profissionalização, para nós é uma grande Jericó. Muitas vezes não avançamos na nossa vida financeira porque muitas vezes nós estamos acostumados ao maná de todo dia. Ou seja, eu sempre vivi assim, cresci assim e tal, tá bom assim. E nós temos medo de avançar, nós temos medo de investir. Nós temos medo de pensar em alguma forma, em alguma coisa para nós melhorarmos. E a gente se esquece que muitas vezes nós não alcançamos isso, porque muitas vezes falta em nós fé. Às vezes nós acreditamos, acho que Deus não vai me ajudar nisso. Acho que não, tá bom assim, se eu me comportar assim, tá bom, Deus vai se agradar. Não, às vezes Deus está só te observando e esperando você tomar uma atitude. E ele disse para quem? Para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Não se espantes com o que você vai ver. Não temas, que eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, o meu servo Moisés, eu serei contigo. Irmãos, nós temos a promessa. Amém? Nós vivemos ainda um período de promessa. Tem muitas coisas prometidas para nós. Aquele que vencer me dará todas as coisas. Tenha bom ânimo, se esforce. Bem-aventurado, lembra de Jesus dizia sobre as bem-aventuranças? Observe as bem-aventuranças que ele enumera, que ele coloca ali para você ver. Algumas delas você só vai alcançar se você avançar, se você ficar parado no tempo, na vida, no seu medo, nas bênçãos você não vai alcançar. A bem-aventurança ela só vai se tornar uma ilustração, uma palavra na sua vida. E não um ato, uma ação concreta, algo que realmente vai se estabilizar, se estabelecer dentro da sua vida. Por quê? Porque você não está se esforçando, você não está tendo bom ânimo. Esse tempo ao qual eu tenho levado a minha vida aqui de cristão, fé em Cristo Jesus, buscando aprender cada vez mais o Evangelho, eu vejo duas coisas acontecendo. O tempo está passando, o meu físico está envelhecendo. Amém? E algumas bênçãos talvez eu não alcance. Por quê? Às vezes me falta bom ânimo. Mas pastor, estou falando isso, mas é uma realidade que passa na vida de um pastor também. Às vezes nós achamos que me falta coragem, me falta ânimo. Por quê? Porque às vezes eu vejo as situações, eu vejo algumas condições, às vezes eu vejo o tempo, às vezes eu vejo os acontecimentos, os fatos, e às vezes me bate aquele pensamento, aquela coisa assim: do que adianta? Para que adianta? Para que isso? Talvez Josué estivesse olhando para Jericó e falando: e agora? Será que eu tenho que atravessar o Jordão aqui mesmo? Será que eu tenho que ir em direção a Jericó? A palavra diz assim: Josué estava lá de pé olhando para Jericó.
Como eu disse, entra na história. Procura imaginar, o que será que Josué estava pensando? Quantas coisas nós pensamos quando nós vamos, sei lá, comprar uma roupa? Não é? Tem gente que vou fazer, vou sair, vou comprar vou comprar um chinelo. Aí sai, anda o bairro todo, a loja toda, não acha o chinelo e diz assim, aí não tem nada. Não é que não tem nada, é que você na realidade não decidiu verdadeiramente o que é que você queria. Porque se você decidir o que é que você quer, você vai encontrar. Ou vai andar até encontrar, você vai ter força e bom ânimo para encontrar. Você não vai voltar sem um chinelo. Vou sair para comprar uma bolsa. Acontece muito com mulheres, né? Isso. Homem às vezes compra até o que não deveria. Não é? Homem às vezes sai para comprar uma meia, ele vem com a meia, com o sapato, né? A calça, né? Então às vezes na vida da gente, irmãos, existe essa coisa. Aí Josué estava lá olhando. Aí Deus, conhecedor do coração, Deus sabendo que Josué estava assumindo um grande compromisso e que na arrancada do seu ministério, na arrancada da sua liderança no meio daquele povo, Josué tinha que ter alguém capaz de ajudá-lo, alguém capaz de mover o interior dele, a fé que tinha dentro dele. Por quê? Porque muitas vezes somos crentes, vamos na igreja, assistimos os cultos, ouvimos a palavra, cantamos louvores, é uma maravilha. Mas quando chega a dificuldade, a enfermidade e tal, parece que tudo apaga, tudo se deleta. Nós não louvamos mais, nós não lemos Bíblia mais, e às vezes nem vamos mais na igreja. Por quê? Porque estamos com medo da Jericó que se apresentou em nossa frente. E olha que Josué já tinha cumprido algumas coisas dentro desse processo, nessa relação com Deus, assumindo o povo. Josué já tinha cumprido algumas coisas, as quais, se nós formos observarmos desde o capítulo 1 até o 4, que parece que Josué está prontinho. Josué está prontinho para vencer tudo, não é? Josué lembrou que durante os 40 anos, uma geração que saiu do Egito morreu, e que nasceram outros, e pelas dificuldades, por tudo que passaram no deserto, pelas coisas, havia algo que eles não tinham feito, que era uma parte das exigências do concerto que Deus fez com o povo. Circuncisão. O que era circuncisão? Era algo que testificava que aqueles que eram circuncidados tinham direito, tinham acesso às bênçãos prometidas a Abraão. Essa era a exigência da circuncisão. E Josué, tentando resolver todas as coisas, organizando todas as coisas, Deus fala assim: Josué, circuncida esse povo. Esse povo ainda não tem direito às minhas promessas. Olha como Deus é cuidadoso. O que é que Deus diz na sua palavra? Assim: eu zelo pela minha palavra. Eu não sou homem para que minto, e nem filho do homem. Então Deus fala para Josué: eles ainda não são meus. Josué, eles ainda não terão parte das bênçãos por causa de algo do concerto que não foi realizado. Aí Josué reúne todos os líderes e fala: paz pelos Israel, vamos circuncidar todos os homens, desde o mais novo até o de 40 anos. Pronto, resolvido. Depois Josué fala assim:
ande os líderes pelo arraial, prepara o povo que daqui 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão. Arrume as provisões de comida, de alimento, de tudo, e nós vamos atravessar esse Jordão. E celebraram a Páscoa, comendo do trigo da terra. Aí vocês perguntam assim, poxa, mas eles estavam vindo do deserto? Eles não eram peregrinos? Como é que ali eles fizeram a ceia, comeram do trigo do deserto, ali da região, plantado, cultivado? Irmãos, a Bíblia não mostra aqui quanto tempo eles estavam parados ali. A Bíblia não fala qual foi o tempo que Moisés subiu o Nebo, morreu, foi sepultado no vale escondido, que só Deus sabe, e ninguém mais. A Bíblia não diz o tempo que foi, mas acredito que, como eu às vezes brinco com vocês, falo, às vezes nós mudamos de capítulo, parece que foi assim, né? Mas ali existe um tempo, existe um. E só mesmo para termos alguns acessos a isso, a gente tem que ler muita história, a gente tem que ler muita coisa. Aí a teologia ajuda um pouco. Amém? E aí, irmãos, tudo prontinho, tudo certinho. Só faltava o quê? Atravessar o Jordão. E o problema era Jericó. Atravessar o Jordão seria fácil. Josué já tinha a solução. Deus já prometeu que ia ser com ele, como foi com Moisés. Aí Josué falou assim, olha, a arca vai ficar distância de, eu não lembro quantos cômodos agora, mais 1 quilômetro, era 800, quase 1 quilômetro, na frente do povo. E os levitas tinham que ir em direção ao Jordão. E ele diz, quando vocês entrarem nas margens do Jordão, com seus pés molharem, ali vocês param. Parem com a arca. E eles fizeram. Assim eles fizeram. E quando eles pararam, algo surpreendente começou a acontecer. A água que descia das campinas, que ia em direção ao mar morto, começou a parar. Começou a parar e formou um grande montão, um paredão, e o resto ficou seco. E eles passaram o Jordão. Os levitas com a arca. Aí eu fico imaginando, alguém de Jericó estava observando tudo isso. E o temor veio acrescido. E talvez a notícia chegou lá. E eles atravessaram o Jordão. Josué diz assim, agora pega os 12 líderes de cada tribo, cada um vai no rio, levanta uma pedra e nós vamos montar ela aqui, vamos fazer um memorial. Talvez alguém perguntasse, mas para que Josué pegar essas pedras e deixar aí amontoado? Para quando algum dos nossos descendentes passar por aqui e ver isso, vai lembrar que Deus operou um milagre, que Deus operou uma maravilha. Quais são os memoriais que nós temos levantado em nossas vidas? Quais são as coisas passadas da nossa vida que nós podemos dizer assim, olha, Deus me ajudou. Eu não vou temer a Jericó de hoje, porque ali no passado, ali atrás, quando eu passei um Jordão, Deus foi comigo, Ele me ajudou. Deus fez cessar o problema, Deus fez parar, amontoar os adversários, sei lá, Deus impediu que a enxurrada me levasse. E eu tenho isso guardado no meu coração, eu tenho isso na minha lembrança. O salmista diz, bom é termos esperança. E às vezes as nossas esperanças dependem muito das nossas lembranças. Não, lá atrás eu passei uma dificuldade, mas Deus me ajudou. Aqui não vai ser diferente. E às vezes nós esquecemos de tudo isso. Amém? Josué, ele prossegue. Acamparam ali, ficaram por ali. Ele mandou os espias. Não foi?
a cidade. Tenta entrar ao redor, tenta descobrir como é que é. Se são poucos, se são muitos, se a fortaleza tem alguma falha, alguma coisa ou não. Mas irmãos, com Deus ajudando, com a nossa fé em Deus, com a nossa fé em Cristo Jesus, não há inimigo invencível para nós. Não há dificuldade que não se estabeleça numa facilidade para nós. Basta nós crermos, basta nós termos bom ânimo, acreditarmos, confiarmos. Eles são introduzidos dentro da cidade, eles entram, não é? Se encontram lá com a tal da Raabe. Aí alguém vai lá, denuncia, olha, tem gente de fora que é lá daquele povo que atravessou o Jordão. Eles vieram espiar aqui. Saem na captura, não acham, Raabe esconde eles, não foi? E elas esconderam ele por quê? Porque a Bíblia revela que ela acreditava no Deus que estava operando na vida daquele povo. E às vezes nós duvidamos. Nós vamos na igreja, nós cultuamos, nós falamos em nome de Cristo, nós oramos em nome de Cristo, nós cantamos louvores para Cristo, para Deus. Mas às vezes na hora da dificuldade, não somos capazes de crermos como Raabe acreditou. E o que ela pediu? Poupe as nossas vidas, que eu sei que o Deus de vocês vai nos destruir também. Então poupe a minha casa, poupe a vida do meu pai, da minha mãe, da minha família. E eles fizeram ali uma aliança, não foi? E aí era a hora da investida. Josué olhando, falando, como é que eu vou fazer? Aí o anjo aparece, não foi? Aí o anjo aparece. Isso já é Josué recebendo a confirmação da presença invisível de Deus e do seu exército celestial para combater os inimigos juntos, lado a lado. Irmão, às vezes a palavra, irmão, às vezes um pré-acontecimento ou algo que acontece anterior a uma grande dificuldade para nós, já é um sinal dizendo assim, não temo que eu sou contigo, eu sou contigo. E às vezes nós não prestamos atenção, amém? E dizemos acreditar na Bíblia, dizemos acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas tememos as dificuldades. Irmãos, essa passagem bíblica ela nos ensina que como crentes não estamos sós nas nossas lutas. Amém. Nunca estaremos. Existem forças espirituais, irmãos, que lutam a nosso favor. Hebreus 1:14. Não é? São todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas nós também temos que nos preocuparmos e estarmos sempre atentos, porque existem espíritos enganadores também. Amém? Há forças espirituais negativas, espirituais do mal, operando contra nós, operando contra a igreja, operando contra o crente, operando contra a família, operando contra o governo, operando contra tudo. Tudo aonde se pratica a fé em Cristo, a fé em Deus, existirá os inimigos invisíveis. Nós conhecemos muitos inimigos visíveis, né? Pessoas. Nós conhecemos muitos que lutam contra tudo que é certo, que quer defender o errado. Mas nós devemos acreditar que há uma força superior, uma força imbatível a nosso favor. E essa força se chama mão do Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas também, irmãos, nós precisamos observarmos que
temos o Espírito Santo que permanece constantemente ao nosso lado, nos ajudando, até mesmo nos protegendo. Porque foi promessa, lembra que eu falei das promessas? Porque Josué teve que circuncidar todo aquele povo de novo. Muitos falam de novo, falam, não foi de novo, é que eles não foram circuncidados durante os 40 anos no deserto. Então eles não estavam aptos às promessas futuras. Então como é que a gente às vezes apresenta o Evangelho para as pessoas hoje? As pessoas falam, não, eu não acredito em Deus, mas aceitou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu como pecador. Eu não sou pecador, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, não é? Não é as obras, não é as nossas práticas individuais. É o pecado adâmico sobre a geração, sobre o povo, sobre a criação. Então ela tem que ser quebrada. Então a circuncisão hoje não é feita, você aceitou Jesus, aceitou a palavra de Deus, quer pertencer ao povo de Deus, então vai ser circunciso, vai ser circuncidado. Não, tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de conhecer a Jesus, caminhar a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Essa é a circuncisão espiritual que é necessária para a nossa geração. E às vezes, irmãos, existem igrejas cheias, repletas de pessoas, mas a circuncisão espiritual não foi ainda estabelecida. Eles ainda não têm acesso total às promessas do novo concerto, da nova aliança, no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque querem viver ainda no passado, querem viver ainda a sua vida cotidiana comum, como era antes. Querem ainda estabelecer vínculo com o mundo, querem ainda pertencerem, sabe, ao Egito, querem pertencer, sei lá, às outras nações. E esquecem-se que tem que ser transformado, tem que ser circuncidado, tem que ter a marca do sangue de Cristo, tem que ser lavado e remido, tem que ter as vestes branqueadas. Isso, irmãos, é uma promessa. E Jesus lá em João 14, 16 ao 23, rogarei ao Pai para que envie o Consolador. Não vos deixarei órfãos. Aquele que tem os meus mandamentos guardados no seu coração, esse me ama. Eu me manifestarei a ele. Viremos para ele e faremos nele morada. Mas Josué foi diferente. O anjo disse, o que o anjo respondeu para ele? Eu não sou dos seus. Verso 14. E também não sou inimigo, mas sou príncipe do exército do Deus poderoso. Aí que mais que ele acrescenta? Tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás, sabe o que quer dizer isso? Eu passei bastante tempo querendo descobrir esse mistério nessa frase. Moisés, quando viu a sarça ardendo, ficou apavorado. Foi ou não foi? Eu ficaria, não é? Tem o fogo ali, não queima nada, não cai cinza, não. Vou chegar mais perto para ver. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Olha, relaxa.
fica tranquilo. Você está seguro. Entenderam? Quando você chega depois de um dia de trabalho, em casa, você foi no médico, numa consulta, andou na condução, pesado, aquela coisa, cansado. Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você quer fazer para relaxar? Tirar um sapato. Aí você não se sente melhor. O anjo fala para Josué: Josué, tira essa angústia do coração. Josué, não tema essa grande Jericó. Tira as sandálias do seu pé, descansa, fica calmo, que é seguro. Amém? Irmão, nessa caminhada, em nossas vidas, nessa luta de sobreviver a cada dia, confiando em Jesus, levando a promessa, confiando no milagre da cruz, transformando o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente. Nós precisamos ter nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, esta situação. Na hora das dificuldades, na hora da tristeza, na hora que surge a Jericó, a muralha é intransponível, tira os sapatos do pé, descansa. É seguro, você vai estar seguro. A presença invisível do Todo-Poderoso vai estar do seu lado, seja na enfermidade, seja no desemprego, seja na nota baixa lá na faculdade, seja na hora de pagar as contas, o salário não alcançou. Calma! A cidade de Jericó, irmãos, era anátema para Deus. Anátema. Ou seja, para Deus não servia, a não ser para destruição ou para algum outro propósito dele. Esse é o sentido da palavra anátema. Amém? Muita gente resume simplesmente anátema como maldito. Não é? É profano. Anátema. Lá nos originais, no hebraico, no grego, anátema quer dizer, olha, algo que só Deus resolve. Ou ele destrói, ou ele utiliza para alguma coisa dentro do propósito dele. Entende? Mas o caso de Jericó era destruição. Amém? Por quê? Porque era um povo arrogante, era um povo que se imaginava invencível, mas quando eles tomam conhecimento que existe uma força lá fora, debaixo dos muros, que está sendo conduzida por uma mão poderosa de um Deus invisível, de um Deus que não tinha estátua, de um Deus que não tinha imagem de ouro, nem de madeira, era algo que aquele povo carregava na sua alma, no seu coração, no seu relacionamento, com a sua fé, com a sua vontade, com o seu bom ânimo. Eles temeram. Eles temeram. E Deus diz para Josué: Josué, vocês vão circuncidar a cidade 7 vezes. Os sacerdotes vão soar as buzinas, os chifres 7 vezes. Agora pensa, irmãos, esforça-te e tenha bom ânimo. Qual era o tamanho da cidade que eu disse que tinha? 32 quilômetros. Se é 32 quilômetros quadrados, vai dar 8. Se ela fosse uma quadrada, uma cidade quadrada, daria cada lado 8 quilômetros. Mas imagina você andar em volta do muro de uma cidade que tem em cada lado 8 quilômetros 7 vezes. E diz marchando. Os sacerdotes tocam a buzina, sopram um chifre,
Toda vez que vocês ouvirem o sonido, vocês gritem. Toda vez que vocês ouvirem o sonido, vocês gritem. Toda vez que vocês ouvirem o sonido, vocês gritem. Vocês entenderam, né? A muralha vai cair. E foi o que aconteceu. Talvez não caiu só do lado onde estava a casa de Raabe. A palavra descreve que a casa dela ficava no muro da cidade, marcada com uma cordinha, um barbante de escarlate. Lembra do anjo da morte lá no Egito? Ele pulava as casas porque tinha a marca do sangue do cordeiro da Páscoa, vermelho nos umbrais. Para nós encerrarmos, irmãos, todos foram condenados à destruição total. Animais, jumentes, homens, mulheres, crianças. Como eu disse, só salvou a família da Raabe. Tudo destruído. Tocaram fogo em tudo que sobrou. Queimaram tudo. E o que nós observamos, irmãos, que o termo anátima traz o conceito disso que eu tinha dito, que Deus, o Criador, Ele tem o justo direito de destruir aqueles que se dedicam inteiramente à prática da iniquidade e da injustiça. Ele tem esse direito. Se nós observarmos a palavra, nós vamos buscar compreensão nisso lá no livro de Deuteronômio 13:16, Mateus 10:28, Lucas 13:3. Não vamos ler para não estender muito. Mas o importante é nós entendermos, irmãos, que a circuncisão era parte do concerto que produzia efeito aos filhos dos homens, como descendentes de Abraão, e com direito às suas bênçãos, tornando-os povo do Deus Todo-Poderoso. A nossa geração, irmãos, também precisa do arrependimento, do conhecimento da sua personalidade pecadora, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, é o preço pago pela minha culpa, pelos meus pecados, assim como de todos os seres. Nós precisamos reconhecermos isso, para que nós possamos termos acesso às promessas vindouras para a nossa geração. Nós precisamos crer. E às vezes nós estamos crendo somente nos despojos. Nós queremos destruir os inimigos, nós queremos sermos livres, nós queremos nos salvarmos de toda a dificuldade, principalmente as financeiras. Nós queremos as bênçãos já para o nosso dia, nós queremos os milagres, nós queremos tudo. Mas nós esquecemos que antes de tudo isso, primeiro nós precisamos acreditar em Deus, termos Deus como nosso Senhor. Nós precisamos primeiro acreditarmos verdadeiramente que Jesus Cristo é o meu Redentor. Jesus Cristo é a porta, é o caminho ao qual eu devo seguir. E que depois, eu me tornando lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu vou assumir a condição de filho. Como lá a carta de João diz, lá Pedro também. E aí, dentro dessa condição, aí sim as promessas se estabelecerão na minha vida. Se não for assim, irmãos, nós vamos morrer no deserto, como aquela geração incrédula, aquela geração que viu todas as coisas acontecer, viram os milagres, assim como muita gente diz que vê os milagres. Estou vendo milagre lá na minha igreja, tem milagre. Então, já aconteceu com você? Não, comigo ainda não, mas eu vejo lá que tem os milagres. Eu já ouvi muitas conversas dessas, e às vezes a gente precisa entender que não são os milagres que vão trazer para nós
a certeza, a condição de que somos filhos e que estaremos aptos das promessas vindouras. Promessa da vida eterna, por exemplo, que é a maior delas. Não vai ser os milagres vividos hoje, não vai ser as bênçãos recebidas hoje, não vai ser os engrandecimentos terrenos que vai me garantir isso. Simplesmente pode ser apenas uma passagem, uma saída do Egito e uma morte no deserto, vivendo do maná. Mas nós precisamos entendermos que Deus propõe para nós uma promessa maior do que qualquer outra coisa. O milagre acontecendo ou não quer dizer que Deus te ama menos, ou que Deus me ama menos, ou que Deus não está naquela igreja, ou não está na outra, ou não se manifesta ali, só se manifesta lá. Não! Milagre é uma condição de intimidade com Deus, e às vezes o milagre nem se manifesta materialmente, ele se manifesta espiritualmente. Sabe quando aquela pessoa assim, olha, está desempregada, acabou o gás, a conta de água e luz está atrasada, o dono da casa está pedindo porque o aluguel não foi pago, aí você passa por ele e fala: ô irmão, pai, senhor, tudo bem? Ele fala: tá tudo bem. Isso não independe, entendeu? Ele pode ser despejado, pode ficar sem a água, sem a luz, pode cozinhar na lenha, no álcool, mas a fé dele em Deus é incondicional. O amor dele por Deus é incondicional. Por quê? Porque nessa terra sereis peregrino. Nós não estamos aqui para ficar, nós não estamos aqui para sentar morada perpétua. A nossa morada perpétua está preparada em outro lugar. Então nós precisamos acreditar e ver que como Josué conduziu aquele povo para a promessa daquela época, para aquela geração, que era Canaã, um lugar definitivo para eles estabelecerem. Isso representava que Jesus Cristo também nos conduziria para a nossa morada eterna, para a nossa Canaã celestial que está preparada. Então aquela geração simplesmente tipifica o que Jesus faria hoje. Josué tipifica o Jesus, até no nome é meio semelhante. A só pronúncia que muda um pouco, né, no hebraico. Yoshua é o Josué, Yeshua é Jesus. E o que me chama a atenção é que Josué não chamava Josué, que quer dizer Salvador. Amém? Para nós encerrarmos, irmãos, para nós ficarmos um pouquinho mais antenados com essa palavra, Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. O nome Deuteronômio. Amém? Do grego. Segunda lei ou repetição da lei. Josué chamava antes Oséias. Moisés mudou o nome dele para Josué, porque ele foi um daqueles 12 espias que foram espiar a terra. Moisés ainda era vivo. E ele e Caleb foram os únicos que voltaram dizendo que era tudo legal, era tudo perfeito, né? E o nome Josué significa Deus é a salvação, ou o Senhor é a salvação. Está lá em Números 13:16, tá? A mudança do nome de Josué. E Jesus, né? O Yeshua, no hebraico, quer dizer o Senhor salva. Tem relação com o ministério dele, sim ou não? Deus é a salvação, Josué, e Jesus, o Senhor salva. E salvou. Salvou a mim, salvou você e quer salvar mais gente. Amém? Esforça-te, tenha bom ânimo. Amém? Não tema Jericó, porque assim
vai haver muitas outras. Amém? Vai haver muitas dificuldades, vai haver muitas muralhas, impedimentos, mas esforce-te, tenha bom ânimo. Lembre-se da história de Josué. Amém? Quando você vislumbrar o problema, ficar pensando nele, procura não focar muito no problema, porque quanto mais nós focamos, parece que ele cresce mais, ele se torna maior. Mas pensa, imagina que vai haver alguém do seu lado dizendo: descalça os seus sapatos, porque o momento que você está passando é um momento santo. Ou seja, você está seguro, ainda que tudo mostre ao contrário, Deus é contigo, Deus estará ao seu lado. Que Deus possa abençoar você, que Deus continue nos abençoando. É o que nós agradecemos hoje, depois dessa mensagem, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus.